Boa tarde, mulheres. Que bom, novamente estamos aí para mais um estudo e hoje nós vamos estudar deste nosso livro aqui sobre uma mulher muito interessante chamada Quetura. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vamos conhecê-la um pouquinho mais. Antes de iniciar o nosso encontro, desejo a paz de Deus para cada uma de vocês e convido para um momento de oração. Querido Deus, envia o Teu Santo Espírito para acalmar o nosso coração, para também sentir a Tua presença no nosso dia, nesta nossa tarde, para abrir nossos corações e nossas mentes e aprender cada vez mais das histórias das pessoas que testemunham há muito tempo a Tua presença na sua vida. Assim, Senhor, te pedimos que possamos aprender hoje com a história de vida da Quetura, também aquilo que Tu tens nos mostrado ao longo da história. Ó Pai amado, cuida de nós e faça companhia conosco. Amém. Então, mulheres, hoje nós vamos estudar a partir então deste livro que nós, através da orientação do Sínodo, estamos seguindo, o legado da vida de algumas mulheres na Bíblia. Hoje nós vamos estudar sobre a Quetura. Vamos ver o texto bíblico onde aparece o nome dela. Aparece em 2 textos apenas. Aparece em Gênesis e 1 Crônicas. Eu vou ler o texto do Gênesis porque aqui aparece um pouquinho mais sobre a história dela. E é lá em Gênesis 25. Outros descendentes de Abraão. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Sinrã, Joksã, Medã, Midian, Isaque e Sua. Joram foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assurreus, os Letusseus e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Alda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para o filho Isaque, mas deu presentes para os filhos de suas concubinas. E antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar para a terra do Oriente. É interessante, né? Então vamos entender um pouco esta história que de novo traz Abraão como sendo um personagem também que está sempre aparecendo junto com outras mulheres, né? A história de Abraão, nós sabemos, Abraão sempre gostou muito de Sara e se casou com Sara. Sara era sua esposa. Então, como não podia ter filho Sara logo no início, Abraão se juntou a uma outra mulher, Agar, que era a escrava egípcia que veio junto com Sara, né? Quando Sara e Agar teve filhos também com Abraão. Sara tem um filho com Abraão, que é o Isaque, o filho reconhecido, o filho que depois herda tudo do pai. Quando Sara morre antes então de Abraão, Abraão novamente se casa. Então, segundo aqui Gênesis 25, ele toma como esposa agora a Quetura. E a Quetura dá 6 filhos para Abraão, novamente, não é? Então, Abraão com certeza tem muitos filhos, mas apenas um ele reconhece e herda também seus bens, que é o filho junto com a sua esposa Sara, a esposa reconhecida, a que realmente era a esposa. Agar e Quetura eram concubinas. Aí nós temos que olhar, se a gente vai falar da Quetura, o que é uma concubina? O que era, né, uma concubina nos relatos
do Antigo Testamento. E daí eu fiz uma pesquisa para a gente ser justa com a história dessas mulheres, porque envolve muitas mulheres, não é mesmo? Principalmente no Antigo Testamento. Então, uma concubina na Bíblia, no Antigo Testamento, era um nome que indicava uma mulher que se unia a um homem, mas numa relação inferior à sua esposa. Então, no Antigo Testamento era costume, né? Era uma prática, os homens terem mais de uma mulher, não necessariamente esposa. Esposa eles escolhiam, eles tinham uma de preferência. E geralmente os filhos com esta esposa é que herdavam seus bens. As demais mulheres que se ligavam a ele, ou que ele convidava para estar ao seu lado, né, como parceira, eram chamadas então de concubinas. E eles tinham filhos sim com elas, mas numa relação então inferior. Inclusive partilhas de bens não fazia parte, né, de eles dividirem, a não ser que isso dependia daí então da pessoa, né, do pai, se repartia ou não também com eles, mas dependia da boa vontade então do homem. Por lei, o filho, né, então da esposa, o primogênito, é que recebia e herdava automaticamente os bens e era responsável então pela descendência da família. Então existe inclusive, isso era tão de costume, estava tão dentro da cultura e da prática dos relacionamentos no Antigo Testamento, que para nós hoje isso parece muito estranho. Por isso que eu pesquisei e vou explicar um pouquinho. No Antigo Testamento era tão prática que até existiam leis prevendo a proteção às concubinas, porque obviamente, já naquele tempo, muitos homens tomavam algumas mulheres para si, mas também não assumiam nenhuma relação com elas. E isso também na lei era previsto que não poderia se fazer, né? Pode lá não ser no mesmo patamar da esposa, mas tinha algum respeito, alguma coisa assim, porque até as leis protegiam as concubinas. E eu vou, uma dessas leis, no livro de Deuteronômio, que é um livro das leis, né? Aqui no Antigo Testamento, está cheio de leis e é muito interessante a gente ver como já no Antigo Testamento a lei para viúvas, para concubinas, agora nós vamos nos apropriar um pouco delas, para os estrangeiros e os imigrantes, né? Para escravos, são leis que protegiam essas pessoas porque elas geralmente já eram fragilizadas em função da sua condição e também eram discriminadas. Então já existiam leis para elas. Então, no Deuteronômio 21, 10 a 14, olha só que interessante. Quando o Senhor, nosso Deus, fizer com que vocês vençam os inimigos e vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que um de vocês veja entre eles uma mulher bonita. Olha só, né? Se você gostar dela e quiser casar com ela, leve-a para casa, onde ela, em sinal de luto, reparará o cabelo, cortará as unhas e trocará de roupa. Ela morará em sua casa e ficará de luto durante um mês pela morte do seu pai e de sua mãe. Só depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar mais dela, deixe que ela vá embora livre. Você não poderá vendê-la como escravo, nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando-a a casar com você. Interessante, né? Então essa lei aqui, ela está olhando para o fato de um homem conseguir do jeito que quiser uma concubina, né? Mas mesmo na condição de concubina, existem alguns limites, né? A lei é bem certa de que você tem que respeitar o luto dela, ainda mais se numa guerra, né, a família toda foi destroçada, vai ter que respeitar o luto dela, vai ter que ficar com ela, casar, ela vai ter que morar na tua casa, junto com a tua esposa, né? Vai ter que morar lá, ou seja, ela vai ter que ter teto, comida e abrigo, não? E também
Se você por um acaso não gostar mais dela e quiser mandá-la embora, você não pode vendê-la, porque até isso então era costume fazer, vender escravos. Ela não é uma escrava tua, ela é uma concubina, é diferente, né? Então você não pode vendê-la e nem maltratá-la. Vai ter que dispensá-la como mulher livre. Isso é muito interessante, é uma diferença muito grande no Antigo Testamento, uma vez que naquelas relações esse tipo de relação era possível, mas também existia alguma proteção, né? Parece difícil de nós entendermos, mas se a gente se colocar naquele tempo e imaginar essa situação, que bom que existiam leis também que controlavam o abuso que já, né, que de repente já existia. E também, não só a proteção pela concubina, então Agar e Quetura, né, eram pessoas, eram concubinas de Abraão e provavelmente ele deve ter seguido essas leis, né, e estabelecendo também limites para a relação que mantinham com a família, né. Então, ser concubina, daí aí é um limite que a concubina sabia já, ou teria que saber, né, de que ela não era esposa, né? E se por um acaso então ela for mandada embora, você precisa dar o mínimo para ela. E é o que acontece daí no caso, aqui até a sugestão de texto é de Gênesis 21:14. É muito interessante porque é uma parte onde Abraão, vocês lembram que Abraão, quando então teve filhos com a Agar, que era a sua concubina e a escrava egípcia de Sara, nasceu dali Ismael. E Ismael e Isaac, né, que daí era o filhinho, então, que Deus atendeu às preces de Sara e nasceu, Ismael e Isaac gostavam muito de brincar quando crianças. Mas Ismael era filho da concubina, não iria herdar a terra, assim como não herdou também, aqui diz no relato bíblico, a terra do pai de Abraão, porque Isaac era filho de Sara, da esposa. Então, e Ismael não, Ismael era apenas o filho da concubina. Mas quando daí Sara pediu para Abraão que Agar e o Ismael fossem embora, né, porque ela não aguentava mais conviver com eles, então Abraão diz assim, ó, no 21:14, lá em Gênesis: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs então o menino dela nos seus braços e daí a mandou embora, né? Então, ele atendeu o pedido de Sara, mandou a Agar embora com o seu filho, mas não a vendeu como escrava, né? E deu então alimento para ela sobreviver algum tempo no deserto. Nós sabemos que Agar sobreviveu no deserto, que Deus atendeu o choro dela e também do seu filhinho, né? E deu uma descendência muito bonita, né, para Agar. Inclusive, então, Ismael foi um grande atirador de flechas, né, e aprendeu a sobreviver no deserto no qual ela foi mandada embora. Então, eu fico pensando, o que nós... daí o que eu descobri também com relação às concubinas, que, então, concubina era essa mulher que podia se juntar a um homem, mas na condição inferior, né, de esposa. Tinha leis de proteção, mas algumas leis também de bens e de herança que ela teria que respeitar, que ela não iria ganhar, né? Mas com o passar do tempo, o costume do concubinato, ele acabou degenerando. Começou a ficar muito difícil de estabelecer leis e manter respeito nestas relações, né? Aos poucos, então, foram surgindo leis bem mais fortes de restrição e até de limites com relação às relações de concubinas. Com o cristianismo, com a vinda de Jesus Cristo, que tinha um outro olhar para as relações humanas, não olhava e não distinguia homem pode mais, mulher pode menos. Jesus Cristo tratava todos como irmãos e irmãs.
e insistiu para que as pessoas amassem umas às outras, respeitassem umas às outras, e isso era em todos os níveis, em todas as relações, seja de homem com mulher, seja de pai para filho, né, na família, seja de estrangeiro para pessoas da cidade, né? Então, em todas as relações, seja escravo com o seu dono, Jesus Cristo virou, né, as normas e as leis de ponta cabeça. Na verdade, ele não virou, ele tombou aquilo que nós, como humanidade, há muito tempo fomos construindo em cima, né, dos nossos poderes e submetendo outros, sobressaindo com outras pessoas. Então, nós confundimos muitas as coisas. As nossas relações sociais e até nos relacionamentos estavam muito confusas e muito injustas. E com Jesus Cristo se teve um outro olhar novamente para as relações humanas. Então, a partir do cristianismo, quando Jesus Cristo também abençoa o casamento, a partir do cristianismo, nós temos uma outra relação, né? E com a bênção do casamento, o concubinato acabou sendo classificado como pecado, como fornicação ou como adultério, né? Então, o concubinato já não estava mais nem garantido nas leis. Era o contrário, ele já estava sendo classificado como fornicação ou adultério, né? Então, se você escolher uma parceira, um parceiro para caminhar na vida e quer casar com ele, você tem um compromisso sério com esta pessoa, né? Então as coisas mudaram. Por isso que hoje, quando nós ouvimos histórias das mulheres que foram concubinas, às vezes a gente acha estranha, mas como assim, né? Como podemos ver? Então é importante a gente saber o que era o que era uma concubina naquele tempo, principalmente do Antigo Testamento. Então era isso, né? Então agora nós podemos olhar para a Quetura com um pouquinho mais de sensibilidade para a vida dela, para a condição no qual naquela sociedade ela ocupava, porque não tinha outra condição para ela. E daí eu fico me perguntando, a Quetura, quando casou com Abraão ou se juntou com Abraão, Abraão já era bem mais idoso, porque já tinha tido toda uma vida com Sara, né? E Quetura, se teve 6 filhos ainda, provavelmente era uma mulher bem jovem. Então era uma mulher jovem que casou com uma pessoa bem mais velha que ela, né? Talvez quase idade para ser, o seu pai era Abraão. E mesmo assim, ela se uniu com ele e teve a felicidade de ter seus filhos também. Então, teve os seus 6 filhos. O nome da Quetura significa, daí a gente pode dar uma olhadinha mais para ela, né? O que a gente pode saber? Significa, deixa eu ver aqui, incenso. Incenso, aquele pedaço de palito. Hoje o incenso, na verdade, é uma erva, né? Que tem um cheiro muito bom. É uma mistura que eles fazem com erva e que dá um cheiro bom. Então, o nome da Quetura significa incenso ou bom cheiro, cheiro bom. Então, se nós formos ver que o nome que se dava às pessoas naquela época tinha a ver um pouquinho com aquilo de sua história, então nós podemos supor, né, imaginar que talvez uma das características da Quetura era que ela tinha ternura, ou talvez bondade, sensualidade, por que não? Ou talvez ela era agradável, não é? Uma mulher assim, na condição de concubina. Eu penso e respeito muito a história dessas mulheres, porque elas, mesmo nas suas relações naquela época, né, de submissão, de pouca liberdade, de pouco direito à voz, pelo menos daquilo que pensavam e sentiam, eu respeito demais. E a gente tem que imaginar que certamente as mulheres pensavam
e tinham suas opiniões e talvez entre elas conversavam sobre as coisas e suas próprias relações, mas elas não tinham espaço nem vez, porque existia toda uma cultura, todo um pensamento até muito assim de que as suas opiniões não valiam, tanto delas como das crianças, né? Depois que se tornavam homens, tudo bem, mas enquanto crianças também pouco eram ouvidos ou ouvidas, né? Isso ficava para os adultos, homens ainda. Então, eu fico pensando que nós podemos aprender da Ketura e de sua história justamente esta valentia, esta coragem, esta vontade de viver, ainda que numa sociedade onde a mulher não tinha nem voz e pouca vez, ainda mais na condição de concubina. Podemos aprender da Ketura que conseguiu ser mesmo assim agradável, bondosa e talvez até sensual na sua condição, mesmo com todos os limites. Conseguiu também ter o seu companheiro na vida e se tornar uma mãe. Quero finalizar aqui também dizendo que eu tenho certeza que com ela nós podemos aprender a fé, porque estas mulheres, naquele tempo, eu penso que só sobreviveram porque tinham muita fé. Pouco se fala expressamente da fé das mulheres, principalmente no Antigo Testamento. Quando se fala, se destaca uma mulher, mas elas também viviam a religiosidade e a sua forma de se relacionar com o seu Deus. E eu creio que isso as mantinham muito unidas entre si, mas também fortes, fortalecidas, porque as dificuldades eu penso que eram muito maiores do que ainda hoje nós temos para enfrentar. Aprendemos com elas também, principalmente com a Ketura, que podemos sim persistir na nossa vida, sermos ousadas em poder manter a nossa vida na retidão, conforme Deus também quer, dentro do seu contexto. Espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje, espero que de alguma forma a gente tenha aprendido com estas mulheres nesses dias aí que a gente está estudando elas. E assim, eu convido novamente para um momento de oração, onde podemos então assim encerrar esta tarde de quinta-feira do grupo de mulheres, ok? Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por nossa vida e também pela vida de tantas mulheres que fizeram história e que fazem com que a gente se encante e também lute na nossa história, na nossa vida hoje, no contexto onde nos encontramos, com as dificuldades, com os limites, mas também com as oportunidades que temos. Ó Pai amado, com o Teu Santo Espírito, cuida da vida de cada mulher deste grupo, cuida da vida, da história das mulheres do nosso tempo e que possamos cada vez mais ter uma vida digna, justa para todas nós, recheadas com amor, com respeito, com um pouco de ousadia. Assim, Senhor, guarde a nossa vida, a nossa casa, os nossos lares, a nossa família. Em Cristo Jesus. Amém. Queridas mulheres, até nos vermos, que Deus guarde cada uma na palma de sua mão. Que brinca e orgulho nos traz, viver na esperança em comunidade, jovem, criança ou quem tem mais idade, histórias de vida e fé,
cresce, se alegra e canta, e nunca se esquece para o que Deus o chama. Viver na esperança, em